Graça e paz, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, compassivo, Senhor e Mestre. Deus é bom. Entrei um pouquinho antes só pra gente ganhar um tempinho para as pessoas que forem chegando, né? Glória a Deus pela vida da Marlene Saab, Deus abençoe. Inês Malaquias, bom dia. Inês Malaquias mora, Marlene, numa chácara linda. Deve estar com os pássaros cantando agora na frente da casa dela. Muito bom. Paz do Senhor Jesus. Coisa boa. Estamos com a Rosilei, já com a gente no Facebook. Deus abençoe, Rosilei. Tamo junto. A paz. Glória a Deus. Hoje o Marcelo não vai estar conosco. A Mara, bom dia, Mara. Deus abençoe. O Marcelo hoje não vai estar conosco. O Marcelo está com alguns trabalhos seculares tendo que fazer. E ele é muito zeloso, né? Tudo aquilo que ele faz. E ele pediu para que eu dirigisse a escola dominical hoje, né? Então a gente vai estar aqui, pela misericórdia de Deus, fazendo esse papel, né? Que Deus possa nos ajudar nesse tempo, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Por favor, dá um retorno, por gentileza. Glória a Deus. Ah, Paloma, minha sobrinha. A Paloma é filha da Tânia. Tânia é minha irmã mais velha. Eles moram em Ribeirão Preto. Bom demais, viu? Adriano. Eita, só tem gente boa aqui, viu, gente? Só tem gente boa. Que gostoso, viu? Que gostoso. Estou esperando dar 9 horas em ponto para a gente começar aqui. Eu vou começar com uma oração e a gente vai trabalhar já aqui aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu vou dizer para você, vai valer a pena, porque nós vamos aprender, né? Mais um pouquinho hoje aqui no Senhor, viu? Aprender mais um pouquinho, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos e irmãs. Vamos orar para Deus nos abençoar nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, Pai. Pai, a palavra não vem outra mente a não ser gratidão. Gratidão de poder, Deus, ter essa tecnologia para nós podermos falar, Paizinho, com os irmãos e irmãs. Paizinho, poder, Deus, aprender mais da Tua palavra, ter, ó Deus, esse domingo que o Senhor nos presenteou, Paizinho, juntamente com a Fabíola, Bruno, Polo, Deus, esse povo que já está conosco, Senhor. Papai, eu quero, em nome de Jesus, agradecer, papai, essa oportunidade de poder crescer, de poder aprender diante da tua presença. Deus, eu peço que o teu Espírito Santo trabalhe, Deus, ó Pai, nos nossos corações, trabalhe, Deus, ó Pai, nessas vidas que já estão com a gente, aquelas que ainda vão chegar, e que seja, Deus, ó Pai, um início de manhã delicioso, Pai, na tua presença. Oro, papai, por cada família, Senhor. Oro, Deus, ó Pai, por cada pessoa que tem um ente querido que está enfermo. Oro, Deus, ó Pai, por todos os enfermos. Oro, Deus, ó Pai, pelos hospitais. Oro, Deus, ó Pai, pelos profissionais, Deus, da limpeza, Senhor, os garis, Paizinho, aqueles que estão, Deus, ó Pai, na limpeza dos hospitais, aqueles, Deus, ó Pai, que trabalham com descartáveis, Papai, aqueles que trabalham nos bancos de sangue, Senhor, Deus, que todos estejam guardados debaixo da Tua potente mão. Guarda, Deus, ó Pai, o profissional liberal, guarda, Deus, ó Pai, a manicure, o cabeleireiro, Papai, guarda, Senhor, Paizinho, aquele do mestre de obra, todos aqueles que têm, Deus, ó Pai, o seu serviço, Deus, o pessoal do transporte, das vans, ó Pai, das escolas, Deus, quantas pessoas, Deus, tinham feito planos, compraram viaturas, carros novos, Senhor, Deus, e hoje os carros, Paizinho, estão parados por conta, Deus, ó Pai, dessa pandemia, mas o Senhor é aquele que cuida, que guarda, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do Dr. Antônio Lu, que está conosco, Deus, obrigado, Paizinho, pela oportunidade
de poder, Deus, ó Pai, ministrar a pessoas tão especiais, Deus, ó Pai, nesta oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, ó Pai, pela vida do Jonathan. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da família do Jonathan integral, em todos os aspectos, Senhor. Júlio César, Deus, que o Senhor continue conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, que coisa boa estarmos aqui. E hoje eu estava falando aqui, né? Algumas pessoas chegaram após, né? E hoje o Marcelo não vai estar conosco, né? O professor Marcelo não vai estar conosco. Mas eu vou dar continuidade, né? Não continuidade como ele estava fazendo no livro de Marcos, mas eu vou trabalhar o livro de Marcos também. E pediria que você já abrisse aí tua Bíblia, por favor. Abre lá em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Semana passada, o Marcelo deu um panorama, né, do Evangelho segundo Marcos, e colocou algumas características do Evangelho segundo Marcos, né? Nós temos trabalhado a Bíblia exatamente como ela está, né? Não está colocada no cânon, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas, nós não estamos usando uma Bíblia cronológica, né? Então, nós estamos trabalhando o Marcos hoje, entendendo que o livro de Marcos ele foi o primeiro dos livros a serem escritos, né? Foi escrito mais ou menos 70 anos após a crucificação de Jesus, né? Então a gente vai estar aqui junto. Eu tenho uma pegada mais de evangelista, né? É um pastor mais evangelista, pastor mais do desbravar, né? E claro, com todas as características do pastor, né? Do cuidado, do zelo, da preocupação, mas o Marcelo, o Lucas Silvério, o Noé, né, o Claudinei, a Tânia, né, elas têm mais a pegada já pro ensino, né? Você vai conhecer esse povo um dia, se Deus quiser. Vai ser bênção, viu? Irmãos e irmãs, abriu tua Bíblia aí, em Marcos no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 35. Vamos ler até o versículo 39. Tá bom? Pegou tua Bíblia aí? E tem aqui um ensinamento, um não, né? Tem um monte de ensinamentos, mas eu vou tirar só um desse bloco aqui. A gente não chama, né, de apenas de versículo ou de história, mas chamamos de perícope, né? Perícope é onde começa uma história e termina uma história, né? E não é o caso hoje. Eu vou trabalhar só esse tema aqui, né? Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Doutor João, que honra ter o Senhor com a gente, meu amor. Deus abençoe tua vida, viu? João Paulo, uma bênção. É meu doutor preferido. Se bem que nós estamos cheios de doutor aqui, né, Júlio? Dá até medo, hein? Meu pai do céu. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. 36. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda a parte. 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Se nós dermos, né, uma volta na palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, o Mestre Jesus, ele, com muita frequência, Jesus ele se apartava dos discípulos ou se apartava da multidão para afinar o seu instrumento. Eu vou estar falando nessa noite, no culto de hoje, às 19h30, de afiar, né, as nossas ferramentas
E quando a gente fala que Jesus, ele se afastava da multidão, e a palavra de Deus em vários momentos vai mostrar, e nós vamos aqui fazer, né, dar volta na palavra de Deus, o que Jesus fazia nesse processo, sendo o mestre Jesus. Se o padrão do mestre Jesus é esse, né, automaticamente, nós sendo cristãos, né, chamados pequenos cristos, no mínimo, o nosso padrão tem que ser o mesmo encaminhamento que o mestre deu, senão não é padrão. Então nós temos que seguir o padrão, né? Nós não vamos chegar no padrão da excelência, mas temos que trilhar o caminho que Jesus nos ensinou a percorrer. E quando falamos de afinar os instrumentos, você que trabalha ainda em empresa, trabalho secular, eu trabalhei muitas vezes, né, em muitos lugares, muitas vezes, muitas indústrias, empresas. Meu Deus, como incomodava o gerente ou o diretor, ou pessoas que eram superiores, ou até mesmo os iguais, quando você estava aparentemente não fazendo nada, né? Até mais ou menos uns 15 anos atrás, ou mais ou menos um pouco, as empresas elas davam uma carga horária pesada de serviço e você não tinha tempo de sobra para fazer absolutamente nada, nem mesmo para poder afiar ou afinar o seu instrumento ou afiar, né, a sua ferramenta de trabalho, né? E sempre quando via alguém parado, até hoje algumas pessoas me ligam ou me veem, né, na igreja, eu tô lá sozinho no gabinete, a pessoa passa, pastor, vou aproveitar que o senhor não está fazendo nada, né? Eu queria falar alguma coisa. Não é porque eu não estou atendendo alguém, não é porque eu não estou carregando uma carriola com terra, ou estou limpando a igreja, ou estou digitando alguma coisa, né, que nós não estamos fazendo nada. Existe algo que as pessoas não conseguem compreender, né, que é o momento da afinação dos instrumentos. Eu vou dizer para você o seguinte: as empresas, em todos os aspectos, comércio, restaurantes, todos os aspectos, nesse processo novo que nós estamos surgindo aí, vai surgir profissionais, já tem surgido profissionais novos e as empresas estão percebendo que a produtividade tem aumentado, né? Quando o funcionário tem aí 4 horas do seu trabalho laboral na empresa e aí tem o restante das 4 horas laboral na sua casa, ou tem trabalhado em home todo o processo. As empresas têm percebido que as pessoas têm crescido. Nós não damos muita importância na afinação dos instrumentos. Eu vou dizer para você, dê importância à afinação dos instrumentos. O Mestre Jesus aqui mostra isso. Abre tua Bíblia, por favor, aí. Lá em Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Deixa eu abrir a minha aqui. Mateus 14, 23. Olha lá que vai falar, né? Exatamente na onde a gente está trabalhando aqui, viu? Mateus, primeiro livro, né? Mateus 14, 23. Diz assim, ó, a palavra, ó. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Vamos lá para Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Quer ver? Olha aqui eu vou ler inteiro. Mateus 26, 36. Jesus no Getsêmani, né? Claro que isso aqui tá colocado esse título posterior, né? Jesus no Getsêmani. Em seguida, bom dia, Maglúcia, Deus abençoe sua vida, pastor Evaldo, Deus abençoe a sua vida, Maria de Fátima, Deus abençoe, coisa boa. Nós estamos falando aqui, gente, de oração, né? De afinar os instrumentos, Reinaldo. Olha aqui a palavra de Deus em Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Nós estamos falando do mestre. Então Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Para aqui um pouquinho, depois eu vou continuar. Perceba o estágio. Jesus, ele já estava no lugar sozinho. Levou consigo os seus discípulos. Mas ele sentiu o coração dele angustiado, a alma dele angustiada, uma profunda tristeza. Jesus, o mestre, ele precisou, ele não voltou para a multidão. Ele não foi buscar auxílio na multidão. Ele não foi buscar auxílio nos discípulos. Não, o que Jesus ele fez, né, Pastor Jonathan, Deus abençoe, o que ele fez, né, o que o Mestre Jesus fez? Ao invés de voltar para os seus discípulos, ele vai mais profundo, ele vai mais próximo daquilo que ele entendia que era estar próximo de Deus. Continuando aqui, ó, e adiantando-se um pouco, ou seja, deixou os discípulos um pouquinho para trás, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Meu Deus do céu, olha a arma contra a tentação. Por que a arma contra a tentação? Porque a tentação, meu irmão, minha irmã, não é visível. A tentação, ela trabalha na mente, ela trabalha no psicossomático. Enquanto você está sendo tentado, né, não houve a consumação do pecado, não houve pecado na tentação. Né? E aqui a palavra de Deus, né, tá nos dando um encaminhamento que vale a pena nós refletirmos, né? Nenhuma hora vocês puderam vigiar, vigiem, ore para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se então a sua vontade. Perceba o processo. Ainda Jesus, ele termina o processo de oração, ele está orando lá com os discípulos, ele se afasta dos discípulos, ele tem esse momento de busca em Deus. Nós estamos falando do padrão, eu estou falando do padrão, né, do padrão que a gente tem que seguir, né? Você fala assim: mas eu penso assim, eu penso desse jeito, eu penso diferente. Se você pensa diferente, você está fora do padrão. Se você pensa diferente que Jesus falou, e que você fala diferente como Jesus falou, se você tem agido diferente como Jesus nos ensinou, né, e Jesus é o meu padrão, é o teu padrão, nós estamos errados. Se nós não temos amado como Jesus ensinou, estamos fora do padrão. Se nós, gente, ir fora do padrão, numa empresa de alta escala, fora do padrão é refúgio. Fora do padrão vai pro refúgio, vai ser jogado fora, vai ser quebrado, vai ser colocado novamente na forma, né? Por isso nós precisamos. Jesus, ele é o padrão. Jesus ele é o diapasão. Então você tem lá o som, né, de afinação dos instrumentos. Jesus, ele é esse diapasão. Quando eu falo Jesus é o padrão, é isso. Não tem muita coisa para ficar explicando sobre padrão, né? Um funcionário padrão. O que é um funcionário padrão? É o funcionário que cumpriu todas as exigências da empresa. Ele não é o mais dotado, ele não é o bem dotado, ele não é fora do comum. Ele é o padrão. E Jesus não pede para que nós venhamos ser fora do comum, que nós venhamos ser o padrão. Hoje o padrão está tão baixo, hoje as coisas estão perdendo tanto valor, que nós não entendemos mais o que é o padrão. Né? Então o padrão é isso, é tranquilo. Falando aqui com alguns advogados, né, que estão nos ouvindo, ou falando também com o Bruno Polo mexe com números, ele mexe com padrão, ele está fazendo engenharia. Gente, não dá para nós fugirmos do padrão.
Então tem um esquadro para cuidar, tem um parâmetro, tem graus para ser construído, tem degrau para ser galgado, e isso nos leva a um padrão, né? Aí nós temos o padrão de excelência, né? Eu ainda não estou no padrão de excelência, mas eu quero chegar num padrão de excelência. Mas eu acho que esse padrão de excelência vai ser alcançado na glória, que a gente continua ainda na terra dos viventes. Aqui no versículo 43, e voltando, nós estamos no capítulo 26 de Mateus, versículo 43. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: perceba, quantas vezes nós nos sentimos angustiados, quantas vezes nós nos sentimos amedrontados, gente, e nós não seguimos o padrão do mestre. A gente faz o quê? A gente vai primeiro, a gente procura primeiro socorro em quem pode resolver. A gente vai procurar socorro em homens. Nós vamos procurar socorro na murmuração. Nós vamos procurar socorro num livro de autoajuda. Nós vamos procurar socorro em falar com alguém. O padrão do mestre, o padrão de Jesus é falar com Deus, né? A primeira coisa, olha que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo, né, que nós lemos no Marcos, capítulo 1, versículo 35, que é o nosso texto base. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, ali ele orava. A primeira pessoa que nós temos que conversar pelo exemplo do padrão Jesus. A primeira pessoa que nós temos que conversar pela manhã é com Deus. Eu não elaboro a minha agenda antes de conversar com Deus. Eu não elaboro meus devocionais e salvo, né, que os devocionais eles surgem desse momento. Né, eu não saio da minha cama sem antes falar com Deus. Né, seja uma oraçãozinha de 1,99, né? Bom dia, Espírito Santo, obrigado, Deus, por me presentear com este dia. Seja aquela oraçãozinha, né, sem vergonha, aquela oraçãozinha preguiçosa, mas que seja uma oração, que nós venhamos seguir o exemplo do Mestre Jesus, o padrão do Mestre Jesus. Né? É isso que nós precisamos. Eu não fico seguindo o exemplo do padrão daqueles que me entristecem, daqueles que fazem com que eu me entristeça, aqueles que vão causar o mal a mim, mas que eu venha, Paulinha é minha sobrinha, é filha do Rei Nasson, já teve aqui em Campo Mourão uma ocasião. Deus abençoe, Paulinha, Deus abençoe a tua vida. Nós estamos falando aqui, Paulinha, de padrão, né? De seguir o padrão do mestre, né? E aí que tem algumas sacadas na palavra de Deus. Mas aqui o exemplo em Marcos capítulo 1, versículo 35, a primeira coisa que o mestre Jesus fez foi orar, né? E eu fico imaginando, né? Se o mestre Jesus faz isso, né? Imagina eu e você o que nós temos que fazer. Sabe de uma... Quer ver Lucas 5,16? Fala também disso, ó. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, porém, nós vimos aqui vários textos e tem muitos outros textos que Jesus se retirava para orar. E sabe de algo, né? Tem um comentário aqui de um autor que diz assim, ó: deveria ser a nossa regra nunca ver o rosto dos homens antes de primeiro ver o rosto de Deus. O encontro cedo de manhã ancora a minha alma para que não se derive facilmente longe de Deus durante o dia, né? Que a nossa alma não entre em deriva. É o momento de nós firmarmos a âncora. Gente, a âncora, o navio quando ancora, ele lança a âncora para o fundo do mar e trava, né? Jesus nos presenteia com a ascensão, Júlio, ele nos presenteia com a âncora no céu. Jesus é a âncora no céu. Então você ancora no céu, né, a sua fé e o teu momento de oração. Amanhã é a porta para o dia e deve ser bem guardada com oração. Correr de sua cama para seus negócios sem primeiro passar tempo com Deus é tão tolo quanto não se banhar
ao vestir. É tão estúpido quanto correr para a batalha sem armas ou sem armadura, né? Quem escreveu isso foi Charles Spurgeon, né? E se você quiser algum respaldo bíblico, Lucas capítulo 5:16, João 16:26, né? E alguns estudos a partir do Salmo 23. Você percebe aqui que coisa tremenda? E no versículo 38 tem uma sacada aqui que eu me apaixonei no versículo 38. Então foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expulsando demônios, né? Aí no versículo 38, perdão, 38 parte B. Pois foi para isso que eu vim. Vida com propósito. Jesus, ele sabia o propósito dele. Nós temos que ler um livro, Uma Vida com Propósitos, né? Eu não me lembro quem escreveu Uma Vida com Propósito. Fugiu aqui o nome do autor, mas se você lembrar e escrever, vai ser bom. Eu acho que é Rick Warren, não é, né? Não sei, não lembro. Não lembro quem escreveu. Glória a Deus. Mônica, Deus abençoe a tua vida. Você que é uma benção, você que é uma benção. Aqui entendendo, gente, você percebe nesse primeiro momento, eu não iria falar do padrão, né? Mas aí a palavra de Deus nos leva ao padrão, né? Eu gosto da palavra, Max Lucado, isso mesmo, escreveu Uma Vida com Propósito. Nós temos que entender essa vida com propósito. Marcos 1:38, que nós acabamos de ler, diz, vou ler o capítulo, o versículo inteiro. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você percebe aqui, implícito no texto, é o Rick Warren, né? Rick Warren, isso mesmo. Não, Bruno, você pode errar à vontade, tá bom? Mônica, obrigado, viu? É o Rick Warren mesmo. Eu tinha essa noção, né? Eu tenho Uma Vida com Propósito, o livro Uma Vida com Propósito. Eu indico, um dia eu fiz um atendimento, um dia não, durante um ano eu fiz um atendimento e eu fiz um propósito. Todas as pessoas que eu atendia, eu dava uma vida com propósito para que elas lessem também. E eu lia junto com elas durante um ano. Então eu comecei, né, dos atendimentos no mês de fevereiro e parei, né, no mês de novembro com esses atendimentos, citando esse livro. E entendendo o seguinte, que do mês de fevereiro ao mês de novembro, eu lia esse livro constantemente com as pessoas, não lendo com elas, mas todo dia elas tinham que ler um capítulo, eu também lia um capítulo. E aí, com certeza, eu repeti a leitura desse livro aí umas 15 vezes na minha vida. Esse ano eu não peguei esse livro ainda, mas vale a pena você olhar aí Uma Vida com propósito, que você vai se maravilhar. Tem aqui uma palavra implícita no texto, ela não está explícita, ela não está dizendo, né? Mas é uma palavra que nós temos dificuldade. Nós temos a dificuldade de falar essa palavra e nós temos a dificuldade de não falar essa palavra, né? E tá implícito no texto, logo no comecinho do versículo que nós lemos aqui, do capítulo que nós lemos, e eu quero só falar um pouquinho sobre isso e como você se desvencilha desse processo e como você aprende, né, a ser melhor diante desse processo. Jesus, olha aqui, ó, no capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão, que estavam com ele, procuravam Jesus por toda parte. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos aqui estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: eu não vou falar com eles aqui. Nós vamos falar com outro povo em outro lugar. Meu Deus do céu. Saber dizer não. Esse aqui é o texto implícito
aqui a palavra implícita no texto, saber dizer não. Tem pessoas que não sabem ouvir o não. E tem pessoas que não sabem dizer o não. Ambos os casos são danosos. Quando eu não sei falar não, ou quando eu não consigo falar não, as coisas não acontecem. Eu quero fazer duas perguntas para você. É o seguinte: quantas vezes, quantas vozes você ouve pela manhã? Quantas vozes você ouve pela manhã? Fora as vozes que estão fantasmas na tua mente. Como que Jesus, ele se libertou da angústia da alma que ele estava sentindo antes do Getsemane, antes da crucificação. Gente, Jesus se livra ou não, né? Ou Jesus se conforta através de Deus, mas quantas vezes o Mestre Jesus, o padrão do Mestre Jesus, ele vai lá em Mateus 26, do 36 ao 45, ele vai orar. Ele sobe no monte à parte, ele deixa um grupo de discípulos à parte, ele sobe com outros discípulos, ele ora uma vez, ele ora duas vezes, ele ora três vezes. E aos três momentos ele mostra a claridade do seu coração humano, né? Sendo Deus encarnado, ele mostra o coração humano, né? Aqui eu acho que cai por terra toda a história. Ah, Jesus, ele estava aí como Deus, ele era meio Deus, não, ele sempre foi Deus, mas ele estava 100% humano, e ele mostra essa humanidade quando a angústia tomava conta do coração. E aí eu estou angustiado, e eu fico preocupado de dizer que estou angustiado, porque vai abaixar o preço da minha espiritualidade. Ah, eu tive que procurar um psicólogo, ou procurar um psicanalista, ou estou com um psiquiatra. Ah, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar a minha vida espiritual. Eu quero dizer para você que você tem que melhorar o teu perfil de oração. Você tem que levantar o teu padrão de oração, né? Você não tem que deixar o tratamento psicológico, você não tem que fugir da psiquiatria, você não tem que fugir do psicanalista, você tem que agregar tudo isso que hoje tem sido necessário na tua vida. Se você estiver aí fazendo uso medicamental, se você estiver fazendo uso, né, de drogas para que você entre no prumo, continue usando, né, esses medicamentos conforme o médico tem feito, mas contudo, ore ao Senhor. Ore uma, ore duas, ore três. A primeira pessoa, a única voz que eu e você que queremos vencer num dia inteiro, a única voz que nós temos que ouvir tem que ser a voz do Senhor, né? Quantas vozes você ouve pela manhã? Ouça a voz do Senhor. Quantas vozes o Mestre Jesus, que é padrão, ouviu naquela madrugada? Quantas vozes? Quantas vozes? Ele ouviu a voz do Mestre. Ele foi afinar o seu instrumento, né? E ele afinando o instrumento, ele teve a capacidade de discernir que não era tempo de ficar naquele lugar, que ele tinha que falar não para Pedro, não para todos os seus discípulos e não para aquela multidão. E ele buscou outra multidão. Tem uma história aqui que eu quero ler para você, que diz assim, ó. O segundo processo de seleção de Jesus foram os padrões divinos. Um padrão divino é quando a visão, o compromisso e o ritmo de vida de várias pessoas coincidem. Por quanto tempo Jesus estava com 12 antes de escolhê-los como discípulos formalmente? Quanto tempo ele caminhou? Quanto tempo ele orou? Você acha que foi de imediato depois de um batismo? Aqui a gente entra no imediatismo. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, equivocadamente estão trabalhando na igreja,
trabalhando, seja nos encontros com Deus, seja no ministério de música, seja na diaconia, porque nós achamos que esta pessoa era talentosa, né? E aí nós temos o processo de fundamentos da fé, processo de batismo, nós temos aí o processo de consolidação, temos aí o CDV, que é o curso de desenvolvimento vocacional. Temos aí a sala de crescimento. Quantas pessoas enganosamente hoje estão sofrendo porque não foi imposto limites para estas pessoas, porque mostraram talentos e aí já estavam assumindo os seus ministérios e as suas vidas nas igrejas. Quanto tempo Jesus caminhou com esse povo aqui até dizer para eles que eles seriam discípulos, né? Algumas semanas depois, 2 ou 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, na metade do seu ministério de 3 anos, não sei, não fala, né? Marque aqui uma dessas opções que você imagina que os discípulos caminharam com Jesus até que fossem reconhecidos como discípulo, né? Aqui continua o seguinte: esta escolha se encontra em Marcos 3,13, se você quiser acompanhar depois, Marcos 3,13 a 19 e Lucas 6,12 a 15. E ocorreu na primavera do ano 28 depois de Cristo. Os primeiros encontros com os discípulos em João 35:51 aconteceram no outono do ano de 26 depois de Cristo, 18 meses antes, né, dessa situação. Nesta fase, Jesus tinha muitos discípulos chegando e também distintos, né? Chegando e também distintos. João 6, 60, 71. Aparentemente, diversas pessoas, aqui que pega onde nós queremos chegar. Aparentemente, diversas pessoas se ofereceram para ser seus discípulos, mas não se encaixaram. Mateus 8, 18, 22. Por isso, Jesus demorou tanto para separar os 12 como uma escolha definitiva. Entre várias razões, sem dúvida, ele está testando e sondando para ver quais discípulos se encaixam na visão dele, teriam um compromisso duradouro e realmente entrariam no estilo de vida dele, né? Eu vejo aqui o seguinte, que não basta você querer estar, né? Tem que, aí você fala assim, eu vou aceitar para fazer bem ao coração da pessoa. Não é assim que funciona. Nós precisamos orar a Deus para que nós estipulemos o padrão, né? E aí vem aqui, ó, as pessoas que têm dificuldade de dizer não, muitas vezes se casam com pessoas que têm dificuldade em ouvir não. O primeiro tipo se acostuma a ser atropelado. A pessoa que não sabe dizer não, ela se acostuma a ser atropelado. Na semana passada eu indiquei um livro chamado Quebrando as Cadeias da Intimidação. Né? Nós muitas vezes, quando temos dificuldade de falar não, nós somos facilmente intimidados. Né? E aí você precisa de ler esse livro, né? Quebrando as Cadeias da Intimidação. O segundo se acostuma a atropelar. Né? Então quem é o intimidado? O intimidado é aquele que não consegue se impor, não consegue falar não, ou não consegue falar não para as pessoas certas. Né? Porque não a gente sabe falar muito bem. Nós falamos não para a oração, falamos não para Deus, não para a nossa saúde, não para o exercício físico, não para o discipulado, não para a nossa família. Do não nós sabemos falar. A dificuldade, quando nós estamos nessa condição, né, nós não conseguimos falar não para as pessoas certas. Nós não conseguimos nos desvencilhar da multidão e muitas vezes ligado àquilo que nós fazemos. Por exemplo, eu sou pastor. Quantas pessoas me procuram e quando elas me procuram por quê? Me procuram exatamente porque elas precisam de ajuda. Aí eu sou levado a ter a insegurança de falar o seguinte: meu irmão, eu não consigo te atender agora. Meu irmão, eu estou com tal prioridade. Meu irmão, vá fazer tal coisa agora. Essa dificuldade faz com que... Aí eu faço o quê? Eu frustro a pessoa de ter a mim na pessoa certa e eu frustro Deus
de operar em mim no momento certo. E aí o que acontece nesse processo todo? Nós acabamos estando fora do padrão. Se eu não ouvir Deus, eu não consigo representar a Deus. Aí eu digo sim para aquela situação emergente ou urgente, ou crônica, né? E eu digo sim para aquela situação e eu digo não para a oração. Qual que é o segredo para eu fazer isso então? Se você recebeu, gente, um convite ou um chamado, seja o que for que você recebeu, não diga sim sem pensar. Não diga sim sem pensar. Isso é uma receita, eu diria vender essa receita para você, porque é um conselho bom. Né? Então você recebe aí uma mensagem, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por telefone, e a pessoa fala assim, pastor, eu preciso que você faça tal coisa. Tem como? Antes de eu responder para a pessoa, e eu tenho usado isso agora, eu tenho feito isso e tem dado muito certo, né? Isso aqui dá muito bem. Então eu nunca digo sim, sem pensar. Seja um convite, agora muitas lives, muitos convites, muita coisa, eu não digo um sim sem pensar. Eu sempre agradeço, né? Obrigado por mandar o convite, obrigado por me convidar, me sinto lisonjeado, você vai dizer, me sinto lisonjeada, né? Aí você recebe, peça para a pessoa, me manda por escrito isso que você falou, me manda uma mensagem por escrito, me manda um e-mail, me mande uma carta, me mande isso exatamente como você quer. Esse tempo que a pessoa vai estar escrevendo é o tempo que você vai estar processando aquela informação. E quando o convite oficial chegar até você, você vai conseguir ler o convite de cabeça fria e você vai conseguir decidir, né, debaixo da orientação do padrão. Ore sempre quando você receber um convite na perspectiva do Pai, do Pai. Se o padrão de Jesus é orar, o nosso padrão não pode ser diferente. Então, quando eu recebo um convite, eu tenho que ir na perspectiva do Pai, eu tenho que orar se esse convite é realmente do Pai, se é para eu ir fazer aquela visita na casa daquele irmão, daquela irmã, naquele dia, se é para eu, agora nós estamos nesse processo de pandemia. Gente, eu estou indo na contramão da via aqui em Campo Mourão. Eu estou indo na contramão da via. Todas as igrejas, com exceção da Presbiteriana Independente, com exceção da Calvary e com exceção da Igreja Metodista, as outras estão todas abertas. Eu tenho uma pressão velada de ovelhas minhas, né, que têm ido para outra igreja, dizendo assim, pastor, eu estou com muita saudade e a igreja de fulano está aberta, eu estou indo na igreja de fulano. Meu Deus do céu, eu pela manhã, eu tenho orado ao Senhor. Claro que para mim, para os médicos, para os cientistas, esse vírus, ele é impreciso, nós não sabemos. Eu fui ao médico com a Patrícia antes de ontem, e fui debaixo de muito medo. Meu Deus, né? Os médicos, eles não têm laudo, não fecha laudo. Qualquer coisa que acontece, eles já levam para o coronavírus. Meu Deus, como que eu vou decidir alguma coisa certa se nós não sabemos o que é certo? O que eu tenho decidido nesse tempo é poupar as minhas ovelhas, porque eu entendo que elas podem ser poupadas, né? Nesse tempo, elas podem estar em casa sendo ministradas pela palavra, e eu não tenho negado a palavra para que as pessoas cresçam, né? Então, muitas vezes, as pessoas estão querendo buscar algo diferente, mas não estão orando a Deus. Elas querem o culto público como havia normalmente. Isso não vai acontecer mais. Eu tenho tomado decisão. Hoje eu estou com a igreja fechada. Isso não é satisfatório para mim. Isso gera em mim uma angústia. Porque eu sei que no universo de 100 pessoas, não são as 100 pessoas que estão de acordo comigo, mas não deveria mesmo estar de acordo comigo, deveria estar de acordo com o padrão, e o padrão é Jesus, e o padrão Jesus tem me dado esse discernimento de dizendo que não é tempo, que eu posso colaborar mais um pouco para que essa pandemia, né, dê uma segurada. Eu acho que as igrejas,
elas não precisam de decreto para abrir ou para fechar. Pelo amor de Deus, as igrejas, se nós somos enviados e somos dirigidos pelo padrão, se o padrão é Deus, meu Pai do céu, eu tenho visto igrejas insanas, eu tenho visto igrejas metodistas que têm feito trabalhos insanos nesse tempo e não têm percebido que tem errado, né? E tem feito em nome de Deus, né? Eu creio o seguinte: se eu amo, se eu preservo, eu não preciso de um decreto, eu preciso de oração, porque quem dirige a nação não é o governante, quem dirige a nação são os líderes, é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo nunca fechou, Bruno, é isso mesmo, a igreja de Cristo está aberta, o templo está fechado, mas eu tenho que ter a sabedoria de entender que eu posso colaborar com o templo fechado. Mas da onde vem essa sabedoria? Vem do dom? Vem do pastor? Vem da liderança? Não! Vem da ousadia de ouvir Deus e colocar em prática. Aí, voltando aqui para o nosso trabalho, né? Ore sobre o convite, né? Depois, outra coisa. Gente, o que você recebeu de convite, ou que você, por exemplo, Jesus recebe o convite lá, né, para orar naquela multidão. Jesus vai orar a Deus e ele muda o rumo da prosa. Ele diz: eu tenho que estar aqui. Ele muda o lugar onde ele estava. Se o compromisso for tomar tempo com o seu cônjuge, meu Deus, pense e ore ao Senhor. Se o teu compromisso for tirar tempo precioso com a tua família, consulte o Senhor. Se o teu compromisso está se afastando dos teus colegas de trabalho, dos teus amigos de ministério, da tua vida, consulte Deus. Se a tua decisão que você tem tomado não está agradando o teu coração, busque o Senhor para que você tenha essa tranquilidade em nome de Jesus. E eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Existe alguma área da sua vida que você precisa dizer não? Tem alguma área na tua vida que você está precisando dizer não? Hoje, pela manhã, fora esse momento de escola dominical, você orou ao Senhor? Você percebeu que o padrão bíblico, o padrão de Jesus, em Marcos, que nós lemos, e trabalhamos Lucas e trabalhamos Mateus, o padrão de Jesus é a oração? Você tem feito o teu padrão, o mesmo padrão de Jesus? O que você precisa? Onde você precisa se desvencilhar? O celular toca. Você tem sentido a tua alma tremendo porque você não consegue falar não? Você tem se sentido intimidado ou intimidada por alguém? Né? Procure ajuda e siga o padrão. Como você consegue desvencilhar disso? Como você se livra da angústia? Orando. Como você se livra da imprecisão? Orando. Como você se livra de qualquer percalço que a vida traz? Orando. O padrão que Jesus nos ensinou, anterior à crucificação, nos momentos de angústia, no momento de luto, quando Jesus estava no momento de luto dele, quando o primo dele havia morrido, quando os discípulos voltam e trazem as notícias, sussurram no ouvido de Jesus: João Batista morreu, mataram João Batista foi decapitado. Né? Aí você fica pensando, qual foi a atitude de Jesus, Jesus humano? Jesus, ele faz com que os discípulos atravessassem o mar e ele vai para o monte orar ao Senhor. Por que Jesus foi orar ao Senhor? Porque Jesus precisava, depois da multiplicação dos pães, mesmo com o sofrimento do luto, mesmo com a dor, Jesus foi lá e fez o milagre da multiplicação dos pães. Mas depois Jesus pede para os discípulos irem, né, para o outro lado do mar, para outra margem, e Jesus faz o quê? Jesus vai para o monte. Vai para o monte fazer o quê? Vai orar ao Senhor. E orando ao Senhor, tendo um momento lá de luto, de consolo com o Pai, afinando o seu instrumento, ele tem novamente a visão, ele olha e percebe os discípulos no meio do mar, sofrendo em meio à tempestade. Jesus sai do monte, anda sobre as águas e diz para que o mar acalme. Né? Os discípulos assustados porque acharam que era um fantasma. Mas como que Jesus chegou naquele processo? Claro, porque ele era Deus.
Mas nós temos que entender, Jesus estava na posição humana. Jesus tinha buscado a intercessão, estava buscando no Pai. E aí ele tem o discernimento e socorre os discípulos. Logo depois, eles chegaram na outra margem. Está angustiado? Está no meio de uma turbulência, no meio da tempestade? Ora ao Senhor, busca ao Senhor e receba a vitória em nome de Jesus. Amém? Irmãos e irmãs, claro que eu não trabalhei como Marcelo trabalha, nem como Lucas Silvério, nem como Noé, nem como a Tânia, nem como a Isabel, porque a minha pegada é a pegada mais de pregação, né? Mas eu quis trazer mais um ensino para você. Eu espero que esta manhã que nós estivemos juntos, trabalhando aí o livro do segundo Evangelho de Marcos, né? Nós trabalhamos aqui algumas partes, né? Trabalhamos sobre a oração como padrão e trabalhamos também implícito no texto o saber falar não, né? Citamos aqui Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, né? Que vale a pena você ler esse livro, Uma Vida com Propósito, e Quebrando as Cadeias da Intimidação com John Bevere, né? Que você aprenda a falar não, que você consiga falar não e que você consiga ouvir também, né, a palavra não e entender. E nunca tome, né, nenhuma decisão sem antes, né, orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã. Obrigado, Inês Malaquias, Deus abençoe. Mônica, obrigado por estar com a gente. Mara Cosiel, Deus abençoe. Bruno Polo, obrigado. A Érica, Deus abençoe tua vida. A Joyce, que benção, está com a gente. Joyce, Deus abençoe. Sirlene, obrigado. A Rose, a Flaviana, o Everaldo. Ô, Everaldo, Deus abençoe, queridão. O Everaldo é líder dos homens, né? O Everaldo tem uma história comigo aí que é uma bênção, né? Obrigado, doutor Júlio, né? Ele colocou aqui, né? Jesus estabeleceu um padrão divino ao comportamento humano, pois temos que observar esses sinais para uma transformação contínua na vida dos cristãos, né? Deus abençoe. Que coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Obrigado, Jonathan Cruz, por estar com a gente. Rosilei, Reinaldo, Deus abençoe. Célia, né? Que bom, que bom. Gente, já vou me despedir de vocês, agradecer, né? São aí 10 para as 9, 10 para as 10, né? Você tem que fazer o teu almoço. E essa escola bíblica virtual rendeu, né? Esteja orando aí pela vida do Marcelo, por favor. Ora por mim também, para que as decisões que eu esteja tomando aqui estejam sendo debaixo da potente mão do Senhor. Ore pela minha família, eu estou orando pela sua, e que Deus possa nos abençoar. Amém? Eu vou terminar orando por você em nome de Jesus Cristo. Paizinho, eu quero, diante da tua palavra, Deus, que nós lemos em Marcos 1:35 a 39, Deus, que o Senhor nos ensina como padrão orar, Deus, ó Pai, ao Senhor. O Senhor mostrou, o Mestre Jesus mostrou, indo, Deus, ó Pai, se retirando da multidão e orando. Deus, da mesma forma, nós temos que fazer, seguindo, Deus, o padrão do Mestre Jesus. Deus, que o Senhor possa ter nos ensinado nesta oportunidade, através da palavra que veio para exortar, que veio para edificar, que veio para consolar. Venha nos dar direcionamento nesta manhã. Obrigado, Senhor, papai, porque nós aprendemos nesta manhã como desvencilhar, Paizinho, das coisas que não são do Senhor. Aprendemos, ó Deus, falar não, que nós venhamos aprender também, ouvir, Deus, ó Pai, os não, que a gente venha seguir, né, alguns conselhos que foi dado nesta manhã. Papai, que o Senhor esteja conosco neste dia de domingo, que nós possamos, Deus, ó Pai, à noite estar nos nossos cultos, o pessoal aqui de Campo Mourão ligadinho nas nossas redes sociais, no culto às 19h30, os irmãos que estão fora, Deus, ó Pai, nas suas respectivas igrejas. Deus, eu oro nesse momento por cada família aqui representada e peço a tua bênção sobre cada família, Deus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão via Facebook, as pessoas que estão via Instagram, que todos e todas sejam abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Amém? Vou me despedir do pessoal aqui do Instagram e vou ver se eu consigo falar com o pessoal aqui do Facebook, ver quem está aqui no Facebook, tá bom? Fiquem na paz, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, gente. Não está aparecendo os comentários. Deixa eu virar aqui. Virar aqui não vai funcionar, mas eu vou virar, viu? Virei.
Você não pode girar o objetivo. Ah, que pena, não posso virar. Gente, não consigo ler os comentários. Ah, consigo sim. Rosilei Pintor, Deus abençoe a tua vida. Célia Silva. Ô, glória, deu certo aqui, gente. Que bênção, né? Deixa eu ver aqui o povo, né? Se o povo tá aqui, ele não foi embora, né? Rosilei, Deus abençoe. Márcia Tonete, Deus abençoe. Thomas Diego, Deus abençoe. Glória a Deus. A Leda, a Damares, a Maria de Fátima Lopes, a Bruna Ribas está assistindo. Pastor Ernesto e a Jordana, Deus abençoe. Célia Silva novamente, Marcos Prestes e a Kemily, que bênção! Juvenilson, Deus abençoe sua vida. A Mag está assistindo, a Lídia, a Mari Inês, né, tá com a gente, né? Castilha está assistindo, Lídia Silva, Deus abençoe. Rosilei Pintor, eu era assim, não sabia dizer não. Pastor Fernando ministrou isso para mim e hoje, graças a Deus, consigo. O não também é resposta. Glória a Deus, né? Deus abençoe, Sérgio. Ô, César, manda um abração para tua esposa, lindão. Glória a Deus, Deus abençoe, né? Gente, acho que é isso mesmo. A Célia tá com a gente, a Célia com S. Damares já falei. Glória a Deus. E a Mari Inês também já falei. Gente, beijo para vocês. Deus abençoe. Obrigado, 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 obrigado. Isso aqui vai estar disponível para você poder compartilhar com outras pessoas. Foi uma bênção. Amo vocês. Fiquem na paz. Receba a oração e a bênção do Senhor aí. Valeu? Deus abençoe. Bom domingo. Tchau, tchau.